Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Moacir de Biologia. Estou aqui para mostrar para vocês um dos assuntos mais polêmicos e discutidos dentro da biologia, que seria a origem da vida. Em relação à origem da vida, ao longo do tempo, algumas teorias foram desenvolvidas. E o que nós vamos fazer aqui hoje é justamente trabalhar em cima dessas principais teorias. Dentre as teorias de origem da vida, as mais discutidas seriam o criacionismo, a geração espontânea ou a biogênese, a teoria da biogênese, da panspermia e da evolução química, hipótese heterotrófica, ou também conhecida como teoria de Oparin e Haldane. A partir desse momento, nós vamos ver em separado, com certos detalhes, essas principais teorias a respeito da origem da vida. A primeira teoria a ser trabalhada é a teoria que por muitos anos foi defendida, chamada de teoria do criacionismo. A teoria do criacionismo defende que todas as espécies existentes no planeta são espécies objeto de criação divina, objeto de criação de um ser superior. E os criacionistas também têm como base a teoria do fixismo, que nós vamos até discutir um pouco mais em aulas posteriores, que é a teoria que defende que todas as espécies existentes no planeta atualmente são espécies imutáveis, ou seja, espécies que não podem sofrer nenhum tipo de modificação e que o número de espécies existentes no planeta atualmente é um número fixo, que esse número nunca pode se alterar. Então, essa é a base da teoria conhecida como teoria do criacionismo, a primeira que eu gostaria de apresentar a vocês. Agora, na sequência, nós vamos apresentar uma segunda teoria a respeito da origem da vida, que é a teoria conhecida como teoria da panspermia. A teoria da panspermia, ela defende a origem da vida por meio de uma origem extraterrestre. Os defensores dessa teoria, uma teoria que vem caindo em desuso cada vez mais, eles acreditam que toda a vida existente no planeta atualmente, ela é de origem extraterrestre e que micro-organismos de estrutura extremamente simples chegaram ao nosso planeta por meio de meteoros. Não existe comprovação científica para essa teoria. Consequentemente, como eu disse para vocês, é uma teoria que vem caindo em desuso. Então, acredito que em pouquíssimo tempo essa teoria nem mais seja citada. Após a teoria da panspermia, nós chegamos a duas outras teorias completamente contrárias entre si, que eu gostaria também de mostrar para vocês agora. A hipótese, conhecida como hipótese de Oparin, ela serve como base para a teoria atualmente mais aceita no meio científico, que é chamada de hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica é uma hipótese que defende que todos os seres vivos existentes atualmente no planeta, eles evoluíram a partir de seres mais simples, que surgiram por meio de transformações químicas no nosso planeta primitivo, e essas formas eram heterotróficas. O que significa isso? É até importante a gente agora relembrar um pouco em relação ao que são seres autótrofos e seres heterótrofos. Seres autótrofos são aqueles capazes de sintetizar, ou seja, de produzir a sua própria energia, enquanto seres heterótrofos são aqueles que não têm capacidade de produzir a sua própria energia e, consequentemente, eles necessitam obter essa energia de determinada maneira. Então, essa hipótese acredita que os primeiros seres extremamente simples, eles eram heterótrofos, não produziam a sua própria energia e se alimentavam da matéria orgânica que se formou no planeta ao longo do tempo. O russo Oparin, em 1929, desenvolveu a teoria que foi a base para essa teoria citada anteriormente para vocês, que é a chamada hipótese heterotrófica. Para Oparin, a atmosfera primitiva era formada por determinados gases, como, por exemplo, nitrogênio,
amônia, gás carbônico, vapor de água, e que transformações químicas provocadas por chuvas frequentes, por descargas elétricas, se formassem, a partir desse momento, moléculas muito simples, moléculas orgânicas, como, por exemplo, os aminoácidos. Os aminoácidos, pessoal, eles representam a base de formação das proteínas. Então, o Oparin e, posteriormente, um outro pesquisador chamado Haldane, acreditavam que essas moléculas simples formadas, os aminoácidos, chegaram aos rios primitivos e continuaram ali as transformações químicas, onde deram origem às proteínas e, posteriormente, essas proteínas, também por meio das chuvas, chegaram aos mares primitivos, que tinham temperatura extremamente elevada e eram rasos. Ali as transformações que continuaram ao longo do tempo deram origem a uma espécie de sopa orgânica. Essa sopa orgânica recebeu o nome de coacervado. Esse coacervado acredita-se que seja o primórdio de um ser vivo. Não é considerado um ser vivo, e sim um primórdio de um ser vivo. E que, consequentemente, ao longo do tempo, por outras modificações, provavelmente deu origem ao primeiro ser vivo do planeta, um ser unicelular, heterótrofo, que não produzia sua energia, mas dependia de obter essa energia de determinada forma. Repetindo para vocês, a hipótese de Oparin é a base para a hipótese heterotrófica, que é considerada a hipótese mais plausível para a origem da vida atualmente. Após a teoria de Oparin e Haldane, eu gostaria de mostrar para vocês as teorias da abiogênese e teoria da biogênese. Teorias um pouco mais antigas, porém foram consideradas por várias décadas. Então vamos dar uma olhada? Então primeiro, pessoal, vamos fazer um parâmetro entre ambas, né? O que seria essa teoria da abiogênese e o que seria a teoria da biogênese e o que cada uma delas defendia. A teoria da biogênese, ela defendia a origem da vida por meio de uma geração espontânea. Traduzindo, os seres vivos surgiam da matéria bruta de maneira espontânea. Vários foram os defensores dessa teoria, eu acho que vocês estão aí com eles na tela agora, eu vou citar alguns para vocês. Van Helmont, Needham, Aristóteles, William Harvey, Isaac Newton e também René Descartes. Esses todos eram defensores da origem da vida por meio da matéria bruta. Não somente eles, mas, por exemplo, cito para vocês também outras situações, como é o caso do Egito Antigo, onde acreditavam que jacarés, crocodilos, anfíbios, répteis como serpentes se originavam a partir do lodo presente no rio Nilo. Mas na realidade a gente sabe que o que acontecia ali era uma questão de uma transferência de energia de cadeias alimentares. Diferente da teoria da biogênese, nós temos o contraponto, que é a teoria da biogênese, onde se acredita que todo e qualquer ser vivo se origina de outro pré-existente por meio da reprodução. Temos aqui alguns defensores da biogênese que serão mostrados também para vocês posteriormente. Podemos citar Francesco Redi, italiano, Jobilot, podemos citar também Lázaro Spallanzani e também não podemos deixar de citar o responsável por derrubar totalmente a teoria da biogênese, o francês Louis Pasteur. Então, a partir de agora, vou mostrar para vocês algumas diferenças existentes entre defensores da teoria da biogênese e da teoria da biogênese. Vamos dar uma olhada? Primeiro, pessoal, vamos para Van Helmont, um belga que viveu entre 1579 e 1644. Van Helmont, como citado para vocês anteriormente, era defensor da teoria da biogênese. Inclusive, Van Helmont desenvolveu um experimento que era uma forma de se produzir ratos em casa por meio de geração espontânea. Para Van Helmont, você deveria pegar um vaso qualquer. Nesse vaso, você deveria colocar um pano, de preferência um pano que tenha sido utilizado por uma mulher, diz ele que funcionava. E você deveria encher esse vaso com farinha de trigo.
e esperar por cerca de 21 dias. Depois de 21 dias, essa mistura com pano, farinha de trigo, daria origem aos ratos que nasceriam do trigo. É lógico que ratos apareceriam ali, né, pessoal? Só que eles não surgiram espontaneamente do trigo. O que aconteceu é que eles foram atraídos pelo cheiro do trigo. Mas Van Helmont, como defensor da biogênese, acreditava totalmente na sua hipótese. Como eu disse a vocês, ao longo do tempo, houveram contrapontos. Um dos principais contrapontos foi trazido pelo italiano Francesco Redi. Nessa época, gente, eles acreditavam que moscas e larvas nasciam de frutas em decomposição ou até mesmo da carne em decomposição. Francesco Redi, então, desenvolveu um experimento extremamente simples. Como vocês podem observar, o experimento de Redi, ele consistia em algumas vasilhas com pedaços de carne, só que com uma pequena diferença entre elas. Uma das vasilhas permaneceria totalmente aberta e outra vasilha ficaria fechada por meio de uma gaze, um pedaço de gaze. Deveria se esperar alguns dias para se ter o resultado do experimento. Qual o resultado esperado? Para os defensores da biogênese, estando fechado ou estando aberto, nós teríamos moscas no interior das pequenas vasilhas colocadas por Redi. Só que as moscas estavam presentes somente naquela que estava aberta, enquanto que a fechada, as moscas estavam do lado externo. Elas não conseguiam entrar para depositar seus ovos. Com isso, ele quis comprovar de forma muito simples que uma mosca só pode nascer a partir de outra mosca, né? Porque se houvesse geração espontânea, estando aberto ou estando fechado, no interior do vidro nós encontraríamos as larvas e também as moscas. Só que Redi, ele não foi creditado inicialmente por conta do seu experimento, porque acreditavam que Redi havia matado uma chamada força vital, por ter tomado procedimentos incorretos. Posteriormente a Francesco Redi, houveram outros experimentos. E eu vou mostrar para vocês agora, sempre fazendo a comparação entre um e outro. Um defensor da biogênese e o outro defensor da biogênese. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos mais dois outros. John Needham, um inglês, defensor da teoria da abiogênese, e Lázaro Spallanzani, um italiano, defensor da teoria da biogênese. Para John Needham, que era defensor da teoria da abiogênese, existia uma força vital presente na água, e que essa força vital dava origem aos micro-organismos. Nós já estávamos aqui na era dos seres microscópicos. O microscópio já havia sido inventado. Consequentemente, eles já faziam experimentos observando seres microscópicos. Então, o que John Needham fez nesse seu experimento para provar a existência da força vital já presente no líquido? Ele pegou um chamado caldo nutritivo. Esse caldo nada mais é do que era um caldo de galinha. Observou a presença de micro-organismos e aqueceu esse líquido. Quando ele fez o aquecimento do líquido, ele esterilizou, ou seja, ele matou os micro-organismos que não suportaram esse aumento de temperatura. Posteriormente, ele deixou por alguns momentos esse vidro aberto e analisou novamente e viu que os micro-organismos haviam voltado para o líquido, que estava estéril, voltou a ficar cheio de micro-organismos. A gente sabe o que aconteceu na realidade, né? Ficou aberto, a vidraria ficou aberta e, consequentemente, os micro-organismos que estavam no ar entraram e contaminaram novamente o líquido. Mas só que para Needham, na realidade, não foram micro-organismos do ar. Foi a força vital da água que atuou. Posterior a John Needham, o Lázaro Spallanzani fez o mesmo experimento, pessoal. Ele pegou esse mesmo caldo nutritivo, aqueceu esse caldo nutritivo e esterilizou. Só que ele teve o cuidado de manter esse caldo nutritivo em uma vidraria totalmente fechada. Ou seja, para impedir a entrada do ar
e também, é lógico, dos micro-organismos presentes no ar. Ou seja, ele refutou totalmente o que foi desenvolvido por John Needham. Mas da mesma forma que Lázaro Spallanzani, John Needham acabou sendo desacreditado. Isso tudo, pessoal, só terminou a partir dos experimentos de um francês, que eu vou mostrar para vocês agora, chamado Louis Pasteur. Acho que o nome não é totalmente desconhecido, né? Da pasteurização do leite, né? Ele mesmo que desenvolveu o processo. O Pasteur, ele fez um procedimento extremamente simples, né? Para mostrar que não existe força vital na água e para mostrar também que não se mata a força vital da água ao se tampar determinado tipo de experimento, tá? Ele pegou vasilhames específicos, despejou o mesmo caldo nutritivo repleto de micro-organismos e fez uma pequena modificação no bico com o aquecimento. Essa modificação deu nome a esse tipo de vidraria como sendo o pescoço de cisne. Depois dessa modificação, ele ferveu e esterilizou. Alguns dias depois, mesmo aberto, sem nada tampado, o líquido permanecia estéril, ou seja, livre de micro-organismos. Só houve a contaminação quando Louis Pasteur quebrou esse pescoço de cisne e, consequentemente, pelo contato do ar, apareceram micro-organismos. Essa teoria foi desenvolvida por volta do ano de 1875 e é a teoria que conseguiu refutar totalmente a teoria da biogênese. Ou seja, prevaleceu a teoria da biogênese, em que um ser vivo só surge de outro de maneira de pré-existência por meio da reprodução. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha contribuído. Deixo para vocês aqui o meu e-mail, caso haja alguma dúvida em relação à aula, em relação às questões. E espero encontrar com vocês novamente. Grande abraço.